noite, Pai. Senhor, visita cada um, Senhor. Visita cada um nas suas dores. Senhor, são quantas dores, são tantas necessidades, são tantas dúvidas, são tantos desejos, Senhor. Senhor, mas nós sabemos, Senhor, que basta a sua presença nesse lugar, basta a adoração nesse lugar, Pai. Todas as cadeias podem ser quebradas. Senhor, todas as setas podem ser apagadas, Senhor. Todas as setas diabólicas, Pai, toda mentira pode cair por terra. Toda decepção, Pai, toda doença, tudo, Pai, pode ser destruído pelo seu santo nome, porque o mal não pode resistir ao seu santo nome, Senhor. A carne não pode resistir, nada pode resistir ao seu santo nome, Senhor, que é nome sobre cada nome, Senhor. Senhor, manifesta ainda mais a sua bondade. Abra, Senhor, o entendimento da sua bondade, Pai, que está em toda a sua criação, está em todo o seu mover, e está na restauração, Senhor, do seu Filho Jesus. Traz, Senhor, essa manifestação, Senhor, no nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus, Senhor, vem falar conosco. Visita nessa noite, Senhor. Visita nas nossas batalhas, visita na nossa guerra. Repreende todo o mal, Senhor. Repreende todo o mal. Que o Senhor possa repreender, Senhor, toda destruição, toda morte, Senhor, destrói, Senhor. Repreende, Senhor, no nome santo de Jesus. Que o Senhor possa repreender, Senhor, no nome santo de Jesus. Que o Senhor possa repreender no nome santo de Jesus. Senhor, obrigada, Pai. Nós te adoramos nessa noite. É tão gostoso estar na tua presença. É tão bom poder falar contigo. É tão bom saber que o nosso Deus está vivo. E que quando nós vamos até a sua presença, Ele ouve a nossa voz, o nosso clamor. Porque hoje nós estamos aqui e estamos te buscando porque nós queremos, porque nós te adoramos, porque tu és tudo para nós, Senhor. Obrigada por esse tempo, por esse momento de fé, Senhor, de confiança, de convicção, que estamos falando com esse Deus que age quando o seu povo ora. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor, porque nós temos convicção que estamos aqui na tua casa. E a tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu ali estás. E tu estás aqui hoje. E nós nos prostramos diante de ti para buscar a tua face. E para declarar que não há outro Deus. Para te adorar em primeiro lugar, para bendizer o teu nome, para honrar a ti, Senhor. Para, Senhor, levantar a nossa voz e declarar, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor está no controle da nossa vida. Nós oramos aqui pelas famílias. Entramos em um mês especial, Senhor, que é o mês da família. Entramos num mês, Senhor, e eu sei que há muitos gemidos, há muita dor, há muito sofrimento no meio das famílias. Mas nós declaramos que será um mês de restauração, será um mês de libertação. Será um mês onde o Senhor vai salvar, libertar, curar, transformar. Haverá salvação nas famílias, Pai, aleluia. E nós declaramos isso nessa noite, Pai. Nós cremos, Senhor, que estamos falando ao Deus vivo e verdadeiro. Aquele que era, que é e sempre será. Em ti não há dúvida nem sombra de variação, como diz a tua palavra. E nessa noite, Pai, nós estamos aqui também levantando as nossas vozes, porque nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso, aquele que é vitorioso, aquele que já venceu a morte, aquele que já venceu as trevas, aquele que está assentado à destra do Pai, intercedendo por nós. E nessa noite, Senhor, nós louvamos o teu nome, nós oramos, nós cantamos, nós celebramos. Nós, Senhor, ouvimos a tua palavra, crendo que o Senhor já está fazendo o que nós estamos orando. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa noite. Levanta as tuas mãos aí no teu lugar. Diga obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada por esse tempo, Senhor, que o Senhor me dá, essa oportunidade de eu poder estar na tua casa e de poder louvar o teu nome
e de celebrar e orar a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já venceu todas as batalhas. E a Tua palavra diz que em Ti eu sou mais que vencedor. Aleluia, amém? Você crê nisso? Então dá um aplauso forte ao Senhor Jesus nessa noite especial. Aleluia! Há uma mesa preparada para mim, declare isso, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Levanta a tua voz nessa noite. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Diga, eu creio. Eu creio que a morte venceu, e a voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas. Levanta a tua voz. Assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, exceto misericórdia e bondade segue-me. Quais são as armas? Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Aleluia! E eu creio que a morte venceu, que a voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Oh, aleluia, Senhor, obrigado, porque o Senhor nos cerca com a tua proteção, Senhor. Oh Deus, e tu nos guarda, Senhor, de todos os nossos inimigos, oh Pai, aleluia. Louvado seja o teu nome nessa noite, nós te adoramos, te bendizemos, Senhor. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Levanta a tua voz. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou
estou cercado, mas sou guardado por ti. Obrigada, Senhor. Parece que estou cercado, obrigada, Senhor. Estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Experimenta isso nessa noite. Levanta a tua mão e começa a agradecer ao Senhor. Começa a agradecer. Porque você está numa guerra, mas a gratidão é uma arma poderosa. Começa a louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor no teu lugar. Gente, o Senhor nessa noite está querendo fazer algo especial na tua vida. Levanta as tuas mãos. Vamos deixar o Espírito Santo fluir nesse momento. Vamos deixar que o Senhor ministre a nossa vida. O que Ele está dizendo: você está lutando com as tuas próprias forças. Você está lutando com as tuas armas. Experimente as minhas armas. Experimente a fé. Levanta o escudo da fé. Levanta o escudo da fé. Começa a levantar palavras de louvor, de elogio ao meu nome. Começa a declarar quem eu sou na tua vida, na tua casa. Começa a declarar quem eu sou na tua família. Começa a declarar tudo que eu já fiz na tua vida. E começa a levantar a tua voz dizendo palavras de vitória. Assim como você está aí, é assim que nós lutamos as nossas guerras. É assim que nós lutamos. Hoje você não está vendo, você não consegue ver aquilo que você está sonhando, desejando. Mas o Senhor está dizendo: não é por isso que não está acontecendo. Não é por isso que eu não estou trabalhando. Eu estou trabalhando em cada momento na tua vida, na tua família, na tua casa, no teu coração, para que você possa viver um tempo diferente na minha vida. Você crê? Aleluia, você crê nessa noite? O Senhor está aqui. Dá um aplauso forte a Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Exalta o nome do Senhor nessa noite. Não importa o que passe, Ele nunca vai te deixar. Ele está contigo. Alegra o teu coração. Alegra o teu coração nessa noite. Amém? Aleluia. Senhor, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tocar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está, aleluia, na palma de suas mãos. Diga isso. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide,
e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Choro, diga isso nessa noite. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare isso. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Levanta as suas mãos e creia. Oh, Senhor, nós cremos, Pai, e confiamos e esperamos em Ti, Senhor. Tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és a nossa rocha firme, Pai. Oh, Nabaraba, Xarabarás. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declara isso. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Quero ouvir. A figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Eu declaro, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Você sabia que quem escreveu essas palavras foi o profeta Abacuque? E a palavra de Deus diz que ele estava muito triste, vendo a situação que estava acontecendo no meio do seu povo. Tanta violência, tanta corrupção, tanta ausência de Deus. Ele estava com o coração tão pesado. Mas ele disse assim: eu vou me colocar na minha posição de sentinela.
Eu vou subir nas muralhas e de lá eu vou clamar. Eu vou clamar ao Senhor. Eu vou me humilhar diante do Senhor e vou esperar a sua resposta. Levanta suas mãos nessa noite e diga: Senhor, eu quero fazer como Abacuque, Senhor, mesmo vendo tantas coisas ruins acontecendo nesse tempo, na minha nação e vendo tantas notícias ruins, assim como Abacuque, Senhor, nosso coração se sente tão pesado, tão triste às vezes, quando nós vemos algumas situações. Mas, Pai, faremos como ele também. Vamos subir lá, Senhor, naquele lugar de adoração. E vamos buscar a presença do Senhor e esperar a sua resposta. Porque o Senhor é fiel, o Senhor não falha e o Senhor responde. Esse cântico está ecoando até hoje, Pai. Foi escrito para ser cantado e continua sendo ecoado, Senhor. E nós continuamos aqui, dizendo que nós nos alegraremos e esperaremos em Ti, Senhor. Esperaremos em Ti porque sabemos que o Senhor fará outra vez. Assim como o próprio Abacuque disse que sabia que o Senhor faria outra vez. Mas o Senhor fará muito mais. Você crê, meu irmão, minha irmã querida? Você que está nos assistindo. Eu quero dizer para você e profetizar sobre a tua vida hoje. Que o Senhor fará, mas Ele fará muito mais. Ele fará maior ainda do que você imagina. Oh, aleluia! Você tem essa fé? Então declara isso nessa noite. Declara: eu creio, Senhor, que o Senhor fará outra vez. E o Senhor fará muito melhor do que eu imagino, do que eu posso pensar. Porque o Senhor é muito grande, é muito poderoso. Aleluia. Eu te adoro, Senhor, nessa noite. Oh, Pai. Já dei tantas voltas e não. Os muros não vieram ao chão. Mas o meu Deus jamais falhou. Diga isso. A guerra vencida está. Espero a mudança chegar. Pois o meu Deus jamais falhou. Oh, Senhor, eu declaro, Senhor, a tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é meu Deus jamais falhou. Ele não falha, nunca falhará. Ele é Deus, aleluia. A noite passará, profetiza, tudo se cumprirá. Oh Senhor, te louvarei mais outra vez. Eu profetizo, Senhor, nessa noite. Jesus, teu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra vez. Oh Senhor, a tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é meu Deus jamais
vi mover, mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu, o impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover, mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu, do impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover, mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu, no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. 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 A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso, descanso em tuas mãos. Minha confiança, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança, meu Deus jamais falhou. Jamais falhou. Nunca falhará. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele não falha. Ele cuida de mim. Ele cuida de você. Ele está contigo em qualquer lugar. Em todo momento. Em todo lugar. Oh, agradecer ao Senhor nessa noite. Onde você estiver, o Senhor está contigo. Ele não falha, jamais falhará. E as suas promessas se cumprirão na tua vida. No momento em que Ele tem já planejado para nós. Não vai ser nem antes, nem depois. Vai ser no momento dEle. Amém? Você crê nisso nessa noite? Dá um abraço na pessoa que está do teu lado. Diga para ela, creia. O Senhor é fiel. Não é apenas uma música que estamos cantando, mas é algo que nós estamos vivendo. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te dizer algo. Não, a gente sabe que não é o barulho, nem a gritaria que identifica a presença de Deus. Mas é quando você dá um glória a Deus, o teu coração aquece. Amém? Por isso nós somos pentecostais. Porque nós temos esse glória a Deus que aquece o nosso coração. Aleluia. Não aquece ou não aquece? Com certeza. Amém. Glória a Deus. Podem sentar-se. Aleluia. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. É bom, a gente declara, né? A gente declara que Ele é fiel. Que Ele vai fazer outra vez. Isso é uma palavra que Deus deu para nós, baseada em Abacuque. Deus disse que Ele ia fazer de novo, que Ele ia fazer outra vez, e nós esperamos que assim seja. Eu sei que nós estamos, eu sei que dia de semana, né, muita dificuldade para as pessoas virem, né, trafegarem para o São Paulo, e muito trânsito,
Por isso tem muita gente nos assistindo nesse momento. Eu quero dizer para vocês que tem alguém no chat, tem alguém, você pode fazer o seu pedido de oração, ok? Nós temos um chat ao vivo, você pode escrever, fazer seu pedido de oração. Às vezes a gente tem pessoas que nos escrevem do hospital, de outros lugares, pedindo oração pela sua família, pelas suas necessidades. Nós também temos aqui um lugar onde nós temos vários pedidos de oração. Você pode escrever seu pedido de oração lá fora. Lá na entrada nós temos lá esses papéis. Você escreve aqui, faz seu pedido e coloca aqui. Nós oramos hoje e oramos também durante a semana. Nós colocamos nas mãos dos intercessores e eles passam um bom tempo orando e clamando ao Senhor por esses pedidos, por essas necessidades. Nós não oramos por papéis, nós oramos pelas necessidades das pessoas, pelas vidas que estão aí pedindo pela misericórdia de Deus as suas vidas. Amém, irmãos? Então, vocês que estão nos ouvindo aí pela internet, podem fazer isso também, podem enviar pelo chat ao vivo e no final nós nos reunimos aqui com os pastores e nós oramos. Eu conheço muita gente que nos assiste porque tem dificuldades de sair de casa ou que estão no caminho. E tem gente, inclusive, de outros países, de outros lugares de São Paulo e também de outros países que nos ouvem. Muito bem. Hoje o nosso tema nós vamos mudar um pouco. Nós vamos falar sobre confirmando as direções de Deus. Como confirmar as direções de Deus na nossa vida? É uma época que a gente ouve muito pessoas falarem em nome de Deus, né? Deus me falou, Deus me disse, Deus me mandou, Deus... Como a gente pode realmente entender que a direção, que o caminho que estamos tomando, a direção que estamos tomando na nossa vida é vontade própria ou é realmente uma direção de Deus? Às vezes, Deus vai permitir situações ao nosso redor para nos tirar do lugar onde nós estamos. Porque Deus sabe que nós temos um coração dedicado, nós temos um coração firme, nós não queremos fazer as coisas de qualquer jeito, e às vezes Deus permite algumas situações para provocar esse deslocamento na nossa vida, porque Deus tem algo maior para nós. Então, nós não somos pessoas autômatas, nós possuímos vontade própria. Deus nos criou com vontade própria. Assim, é possível que às vezes a gente faça coisas que não são da vontade de Deus. É possível, claro. E eu creio que não tem ninguém que compreende melhor isso que o nosso Criador. Porque Ele nos criou com essa capacidade de decidir, de escolher, né? Às vezes fazemos muito bem isso, e às vezes a gente, como disse em espanhol, a gente mete as patas, né? A gente faz as coisas não. Provavelmente, não é nada tão confundido e mal entendido nesses dias de hoje quanto à vontade de Deus. Como se trata a vontade de Deus, às vezes, de qualquer maneira. Qualquer coisa que acontece se atribui como sendo vontade de Deus, mas nem tudo é vontade de Deus. Nem tudo. Como a gente pode entender isso? Será que se não é vontade de Deus estamos errados? Se não é vontade de Deus tudo vai dar errado? Não, não é assim. É isso que nós vamos entender, né? A vontade de Deus se manifesta basicamente, de 3 formas. Primeiro, aquilo que a Bíblia chama de a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus é aquela que é boa, é aquela que é agradável. Como diz Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perfeita. Essa é a vontade absoluta de Deus. Ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. E quando nós nos submetemos e entendemos e nos sujeitamos à verdadeira, perfeita vontade de Deus,
tudo vai sair bem. Tudo vai dar certo. A perfeita vontade de Deus, ela é boa e ela é agradável. Então nós devemos, em primeiro lugar, buscar sempre a perfeita vontade de Deus. E uma das formas de a gente fazer isso é não se amoldar a este mundo. Quando a gente se submete a este mundo, as ideias, as ideologias desse mundo, a gente vai confundir a nossa vida, a nossa alma, e aí a gente vai ter dificuldade de entender a perfeita vontade de Deus. Por isso Paulo diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Isto é, para entender a perfeita vontade de Deus, a gente precisa deixar o mundo e a gente precisa da palavra de Deus. A palavra, a Bíblia, a palavra me ajuda. Ela fortalece a minha mente. Ela põe a minha mente no caminho da perfeita vontade de Deus. Então nós vamos experimentar a vontade de Deus quando a gente, primeiro, não estiver submetido aos padrões, às ideias deste mundo, e quando nós também estamos submetidos à palavra de Deus. Agora, também, a outra forma em que nós podemos entender as direções de Deus é através da vontade circunstancial de Deus. Nós temos a perfeita vontade de Deus e a vontade circunstancial. Isso é, quando estamos fazendo a vontade de Deus, pode ser que a gente enfrente lutas, decepções, frustrações, oposição e até mesmo tribulações. E às vezes não são poucas, são muitas tribulações. A Bíblia diz assim: muitas são as aflições do justo. Tem gente que acha que o justo, que o crente não tem problema, nunca vai ter problema. Não sofras mais. Pare de sofrer. Eu acho difícil. Pode ser que em algum momento vai dar tudo certo, vai ser tudo lindo, não vai ter sofrimento, não vai ter problema. Mas em outros momentos pode se preparar. Porque não existe nenhum lugar na Bíblia que diz ser crente é ter isenção de problema, de luta, dificuldade e de tribulação. Paulo diz assim: importa que por muitas tribulações alcancemos o reino dos céus. Então, gente, até chegar lá vamos ter batalha, vamos ter guerra, vamos ter problemas. Mas Jesus falou sobre isso: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se eu venci, vocês também vão vencer. Então, essa vontade de Deus, a vontade circunstancial de Deus, essa vontade de Deus é a vontade de Deus que está condicionada às circunstâncias, às coisas que acontecem na nossa vida, né? E às vezes essas coisas acontecem não por causa da nossa incredulidade, nem por causa da dureza do nosso coração, mas por causa da dureza e da incredulidade do coração de outros. Você está no trânsito, está procurando fazer tudo direitinho. Aí vem aquele cabeção, né? E ele entra na tua frente. Você está na fila ali esperando. Vocês sabem que eu sempre falo sobre isso, porque eu tenho vontade. Não. Você está ali na fila esperando para entrar à esquerda. O fulaninho vem, passa todo mundo e entra lá na frente. Eu falo: abençoado, né? Então, você está no mundo, você não está num mundo caído. E muitas vezes nós vamos sofrer as situações desse mundo caído. Nós vamos viver circunstâncias que é produto de um mundo que está caído, sem fé, sem obediência. E a gente, o que nós estamos vivendo no nosso país, está aqui. Tem um monte de gente fazendo muita coisa errada no nosso país, criando um monte de problema, mas nós também estamos sofrendo as consequências, sim ou não? Nós também estamos sofrendo as consequências. Nós amamos ao Senhor, nós amamos a palavra de Deus, mas nós estamos sofrendo as consequências também. De gente que não ama a Deus, que não obedece a Deus, e Deus está permitindo, né? E Deus está permitindo. Por isso, nessas circunstâncias, Deus faz que tudo coopere para o nosso bem. Nós vamos passar por isso, mas nós somos igreja de Cristo, nós somos servos de Deus. Então, nessas circunstâncias, Deus vai fazer que tudo coopere para o nosso bem. Amém?
Diz assim em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu amo isso. Sabemos que vamos passar por circunstâncias que são provocadas por esse mundo caído, mas o Senhor vai fazer com tudo coopere para o nosso bem. Não se preocupe. É decepção, é frustração, é difícil, mas Deus está transformando isso para o seu bem. O crescimento vai ser maior, o propósito de Deus vai ser maior, a vitória vai ser maior, a glória ao ser alcançada vai ser maior. Amém? Quantos pentecostais nós temos aqui essa noite? Ok, amém. Então, aí nós temos uma terceira vontade, ou um terceiro aspecto da vontade de Deus, que é a vontade permissiva de Deus. Isso é, Deus permite. Nem podemos dizer que é uma vontade de Deus, não é. A gente não pode dizer que é uma vontade de Deus. As pessoas obstinadamente desejam fazer algo contrário à vontade de Deus, então Deus simplesmente permite. Um dia alguém, olha, a gente tem vários exemplos. Por exemplo, nós temos o exemplo de homens que estão pregando a palavra num púlpito e de repente não estão vivendo exatamente o que Deus quer que eles vivam, mas Deus vela pela sua palavra para cumprir. O homem pode falhar, mas a palavra de Deus é verdade. E a igreja, ela é absoluta. A igreja é poderosa, porque o Senhor Jesus disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Os homens erram, os homens falham, mas o erro do homem não anula a verdade de Deus. Nunca. A verdade de Deus é perfeita. Então, irmãos, a gente não pode dizer que Deus é vontade de Deus, porque há muitas coisas que acontecem no mundo que Deus permite. Não é vontade de Deus, Deus não quer, mas Ele permite. Né? Ele permite. Ele permite até que o pecador, o ímpio, prospere. Não é o que diz a palavra? Que Ele faz chover, Ele faz nascer o sol sobre justo e injusto e faz chover sobre justo e injustos. Ele ainda permite que pessoas ímpias prosperem. E se você conhece a palavra de Deus, Salmo 73, por exemplo, existe um salmo inteiro em que o salmista começa falando justamente isso. Como é possível que o ímpio, que o pecador, que aquele que desobedece a Deus, viva isso, viva aquilo, não parece que nunca escorregam seus passos, seus pés, sempre estão prosperando, blasfemam contra... E ele reclama. Aí chega um momento que ele diz assim, até eu não conseguia compreender isso, até que eu entrei no santuário de Deus, e aí eu comecei a compreender que a minha vida está nas mãos dele, e que ele ao final vai me prosperar e me abençoar, porque o importante não é começar, o importante é terminar, e além disso, o importante não é como vamos sair desse mundo, é quem vai nos abraçar do outro lado. Hein? Quem vai me receber do outro lado? Cuidado, hein? Cuidado, porque isso que é importante. Então, como discernir a vontade de Deus? Como discernir? Como saber que é vontade de Deus, que eu estou na vontade de Deus? Né? Todos nós vamos enfrentar isso constantemente. Decisões que temos que tomar que não vão ser fáceis. Nós, a profetisa e eu, em 1988, tivemos que tomar uma decisão que foi... Hoje eu fico pensando naquela decisão que nós tomamos, até me arrepia tudo, porque eu falo, meu Deus, como que eu tomei essa decisão de largar tudo, emprego, trabalho, família, casa, apartamento, nosso apartamento, vendemos tudo, deixamos nosso trabalho, pegamos nossa filha, ela no começo de uma gravidez, e fomos embora para servir ao Senhor em outro país, que nós nem sabíamos como é que a gente ia dormir, onde a gente ia dormir, porque naquela época não é como hoje. Naquela época não tinha como saber o que ia acontecer, porque num país que não tinha nem chamada direta internacional,
Não tinha. Não tinha, você escrevia uma carta, levava 20 dias para chegar lá, mais 15 para voltar para cá a resposta. Era uma comunicação que demorava um mês. Imagina uma conversa que dura um mês. Era muito difícil. E nós fomos literalmente sem saber direito onde a gente ia dormir, o que a gente ia fazer. Lembra? Não tinha celular para tirar uma foto e dizer assim, vocês vão dormir aqui. Foi quando nós chegamos lá que a gente viu onde a gente ia dormir. Misericórdia. O colchão que nós dormimos, eu falo isso, a profetisa não gosta, ela fica brava comigo. Mas parece que toda a Guatemala tinha feito xixi naquele colchão. Né? Era uma situação difícil, terrível. Agora, por que eu estou falando sobre isso? Como foi? E as pessoas perguntam isso. Como você soube que era a vontade de Deus fazer o que vocês fizeram? Deixar tudo. Deixar família, emprego, tudo. Ir embora para outro país. Eu digo para vocês, vamos até o final dessa pregação, vocês vão entender. Não foi fácil. Hoje eu penso nisso e falo, misericórdia, Senhor, como é que eu fiz isso? Como é que eu tive coragem? Eu não sei. E numa situação muito difícil que estava no nosso país, final dos anos 80, o país com a inflação lá em cima, negócio do cruzeiro, cruzado, toda essa confusão aí que vocês nem sabem o que é, porque muitos que estão aqui são a geração, são desse século já, né? Nós somos do século passado. E vocês são a geração da internet. Imagina viver a geração que o telefone tinha um fio assim, que você tinha que puxar ele, que você só podia usar um telefone de 10 metros, né? Não tinha mais para onde ir. Hoje você vai com o telefone para tudo quanto é lugar. Né? E você tira uma foto e tudo acontece em tempo real. Não era assim. Como entender? Primeiro, e estou falando sobre alguns princípios para você discernir a vontade de Deus. Primeiro, uma convicção interior. O que aconteceu é que realmente, ao mesmo tempo em que as expectativas eram difíceis, assustavam, ao mesmo tempo, havia uma convicção interior. Haviam pessoas que diziam assim, vocês estão loucos, como é que você vai ficar com a sua família para a América Central? Lá tem vulcão, tem muito vulcão. E tem vulcões ativos até hoje. A terra treme e tremeu muito. Passamos por 2 terremotos. A terra treme. Como é que você vai para lá? Um país que é muito, muito atrasado. Hoje nem se compara, hoje é outra coisa. Guatemala é um país lindo, um país está modernizando e tudo, mas naquela época ainda tinha guerrilha. Ainda morria gente, ainda era uma coisa assim. E o que vocês vão fazer lá? Você vai sair daqui do Brasil? Mas havia uma convicção no nosso coração. Uma convicção é uma coisa que alguém podiam falar o que quisessem. Nós estávamos decididos, principalmente ela, porque a minha preocupação era com ela. Eu tinha um carro, um Fusquinha, e aí eu falei, esse carro aqui eu vou vender e eu vou... Não era um Fusquinha, não, era um Fuscão, bem bonito. Aí, porque os velhinhos sabem o que é a diferença de um Fusquinha e de um Fuscão. Aí um Fuscão 1500, poderoso, roncava assim. Essa moçada, você pensa que eles são bobos? Sempre fomos. Não é de hoje. Aí, eu falei, nós vendemos o carro e compramos a passagem. Aí, quando estava tudo certo, a gente vendendo tudo, eu já vou vender o carro. Eu fui por um trabalho, não sei, nem se explica o que aconteceu. Eu bati na traseira de outro carro. O outro carro não aconteceu nada, não deu nenhum arranhão. E o Fusquinha, coitado, ficou com cara de gato siamês. Todo amassado assim. Aí, o que aconteceu? Eu voltei para casa e falei para ela, não vamos para Guatemala, não vamos mais, olha o que aconteceu. E eu comecei a chorar e comecei a reclamar. Aí Deus falou para mim assim, escuta aqui, meu amigo, você está confiando que é esse carro que vai te levar para lá? Mas sou eu que estou te levando para lá. Não é o carro. Você não vai de carro para lá, você vai de avião. Aí começou a acontecer essas coisas. Aí eu fui para a igreja, falei com o pastor, olha, Deus nos chamou, nós decidimos, nós vamos para Guatemala. Não faz isso, eu vou dar uma igreja para vocês pastorearem, uma igreja que vai dar casa, carro para vocês. Aí eu fui embora para casa e falei para ele,
o pastor falou isso, Deus vai nos dar, ele falou que nos dá uma igreja, um carro e dá uma casa para morar e tal. Ela falou, o que você acha? Ela falou, se você quiser ir pastorear essa igreja, se você quiser ir, vai, eu vou para Guatemala. Aí eu falei, não se preocupe, eu vou também. Havia uma convicção, entende? Havia uma convicção na nossa vida. A direção do Espírito geralmente vem a nós através de um testemunho interior em nosso espírito. É a primeira coisa que acontece. Não é uma profecia. Nós não somos dirigidos por profecias. Quando alguém te traz uma profecia, uma das formas de você saber se é de Deus ou não, é que se alguém te traz uma profecia dando uma direção, você precisa saber que se isso está acontecendo, Deus já falou com você. Esse é o primeiro ponto. Deus já colocou convicção no teu coração, há um testemunho do Espírito Santo no teu espírito, então vem a profecia. Não podemos ser dirigidos por profecia. Não, eu vou me casar. Olha, eu já vi muita gente se dar mal, porque esse negócio, não, é que vem uma profecia que eu tenho que me casar com fulano. E depois, não deu certo, se arrebentou. Por quê? Porque não tinha um testemunho interno, interior. Já que Deus fala ao nosso espírito, ou seja, ao nosso homem interior, é essencial que a gente ande em espírito. Por isso a palavra de Deus diz que devemos andar em espírito. Se você anda em espírito, você não vai cumprir as direções da carne. As direções que a carne te dá. Você vai ter uma percepção muito clara o que é da carne e o que é do espírito, porque você vai ter essa clareza, essa revelação de Deus. Mas para isso você precisa estar bem com Deus, na palavra, no espírito, né? Você tem que desenvolver entendimentos, faculdades maior no seu espírito, num nível mais elevado possível, para que você possa entender bastante a vontade de Deus, as direções de Deus. Provérbios, capítulo 20, versículo 27. Provérbios 20, 27 diz assim: o espírito do homem é lâmpada do Senhor. É a lâmpada do Senhor. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus fala conosco. Há uma luz. E é nosso espírito que mostra o caminho. É no espírito que se acende a luz, que nos mostra o caminho. Você está no escuro, numa escuridão terrível, e não enxerga, e alguém acende a luz, né? E você, de repente, vê a direção. Por isso a Bíblia diz que o espírito do homem é lâmpada do Senhor. O seu espírito, eu quero dizer uma coisa para você, irmão, e eu estou falando a cristãos, líderes. O seu espírito, ele sabe muitas coisas que a sua mente não sabe. Sabia disso? Que a sua mente não sabe. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, entenda uma coisa, você tem o Espírito falando ao teu coração, a tua vida, te iluminando. O teu coração sabe muito mais, o seu Espírito sabe muito mais coisas que a sua mente não sabe, pois Deus já falou ao teu Espírito muitas coisas que a sua mente ainda talvez não possa nem compreender. É interessante quando a gente abre a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia de novo. Eu nem sei quantas vezes já li a Bíblia toda. Estou lendo de novo. Aquela leitura anual da Bíblia, numa outra versão e tudo. Estou lá, estou firme. Alguns que estão comigo, eu sei que, irmãos, começam. Eu falei sobre isso quinta-feira passada. Há uma grande porcentagem de gente nesse mundo que começa alguma coisa e não termina. Né? Eu estou firme. Dá tempo, leia 10 capítulos por dia e você me alcança. Aí eu tô firme. E aí é o seguinte, quando você vai lendo, aí você vê alguma coisa, você fala, meu Deus, eu leio a Bíblia desde os 8 anos de idade. Eu estudo sistematicamente a Bíblia desde os 20, quando eu fui para a faculdade teológica. E ainda encontro coisas na Bíblia que eu falo, mas isso aqui,
isso estava aqui? Como pode? Sim ou não? Mas isso estava aqui, como que eu não vi? Então, eu acredito que nós vamos para a glória e ainda não aprendemos nada do que é de Deus. Sim ou não? Da sabedoria de Deus. Aí, Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14, ele diz assim: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, pelo Espírito. Então não adianta que o teu amigo, a tua amiga, vai entender o que nós fazemos, que a gente vai na igreja, que a gente ora, a gente lê a Bíblia, que a gente ama Jesus. Não adianta, porque isso é uma ação do Espírito na nossa vida. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que alguns de vocês que estão aqui, foi o Espírito Santo que trouxe você. Você falou, não quero. Teu corpo falou, fica em casa, assiste TV, vai dormir. Aí o Espírito Santo falou, não vai. Aí o Espírito te levantou e você veio. Ainda bem que você veio o teu corpo também, a tua alma também, não veio só o Espírito. Senão seria só assombração aqui, né? Daí alguém que diz outro dia para mim, apóstolo, eu não fui na igreja, mas o meu espírito estava a falar, irmão, pelo amor de Deus, não faz isso. Não manda seu espírito não quero assombração na igreja. Né? Nós gostaríamos de fazer certas coisas, o nosso espírito e o nosso corpo ficar deitado no sofá tomando suquinho. Mas não é assim. Nós somos seres completos, nós somos corpo, alma e espírito, e nós caminhamos unidos, e Deus age, o Espírito Santo, quando age no nosso espírito, é para curar a nossa alma, é para transformar e renovar a nossa mente. Aleluia! Pentecostais. Glória a Deus. Então, o Espírito sabe muitas coisas e Ele nos ensina. Nós somos seres espirituais. O Espírito fala ao nosso espírito. O Espírito testemunha ao nosso espírito. Que somos filhos de Deus. Que nos compreendemos, que estamos aqui. Então nós temos, falando sobre discernir a vontade de Deus. Em segundo lugar, a palavra escrita. A Bíblia é o nosso guia mais confiável. Mais confiável. Tem gente que anda por aí, eu preciso buscar um profeta, porque Deus vai falar comigo. Vai ler a Bíblia, irmão. Vai ler a Bíblia. Eu soube que a irmã fulaninha lá, Deus usa. Fala comigo, irmão, leia a Bíblia. Ninguém diz amém, mas eu creio. Leia a Bíblia. É palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando. Nós não somos desses que estamos querendo atualizar a Bíblia, mudar a Bíblia, não. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Que a Bíblia é infalível, inquestionável, e que ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, Deus fala, presta atenção, você quer ter comunhão com Deus? Você quer falar com Deus e Deus falar com você? Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Então, aqui nós temos um diálogo, uma conversação. Como eu falo com Deus? Ora. Como Deus fala comigo? Lê a Bíblia. E não fica buscando aí, eu quero ouvir a voz de Deus. Fala comigo. Manda um anjo, Senhor. Irmão, cuidado que às vezes o anjo que Deus manda, ele tem 2 pernas, 2 braços. Tem cabelo branco. Narigudo. Cuidado. Esse é o anjo. Eu quis dizer, não estou dizendo que eu sou anjo. Estou dizendo que Deus usa pessoas. Sim ou não? Que Deus usa pessoas, usa a palavra, usa a Bíblia. Usa alguém para falar. Usa uma criança para falar conosco. A criança tem força, a criança tem sabedoria. Lembra que eu contei para vocês? Outro dia eu estava falando aqui, cuidado com novela, cuidado com crente não deve ver novela. A novela é uma má influência. Eu falei e tal, BBB, essas coisas. Quando saiu lá na porta, a criança pequenininha, a mãe e o pai, a criança falou, a minha mãe vê novela. A irmã quase saiu correndo.
né? E você não sabe. Você não sabe que às vezes ela vê BBB também. E eu já falei para ela, uma criança de 5 anos de idade. Não é? Uma criança de 5 anos de idade. Aí eu falei assim, ó, você faz o seguinte, agora não, depois você fala para ela, mãe, vai ler a Bíblia. Né? Outro dia, eu não vejo internet. Desculpa, irmãos, às vezes me passa as coisas que vocês escrevem, falam, glória a Deus. Está lá na internet, todo mundo está vendo. É difícil eu ficar lá, né? Eu não... Aí, outro dia eu vi alguém que é daquela igreja, dizendo assim, ai, domingo, o que eu faço? Não tem nada para fazer. Eu falei, essa eu não vou aguentar. Eu escrevi assim, vai para a igreja, menina. Vai para a igreja. Tem o que fazer, vai para a igreja. Né? Então, nós precisamos... Olha, a voz interior, ela é experiência nossa. Às vezes ela pode ser subjetiva, sim ou não? Às vezes eu digo, Deus me falou, mas não foi bem Deus que falou. Ela pode ser subjetiva, mas a Bíblia não tem isso. A Bíblia é exatamente a fonte certa para todo e qualquer julgamento na nossa vida. Podemos julgar uma pessoa pelos seus atos, pelas suas falhas, seus erros ou suas atitudes? Podemos. Como? Através da palavra. Não eu, mas a palavra, através da palavra posso sim. Não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que a gente não pode julgar, sabia? Isso não existe. A Bíblia diz que nós podemos sim, conforme a verdadeira justiça. Nós podemos sim, e a verdadeira justiça está na palavra de Deus. Então, se podemos fazer o que a Bíblia diga, o que a Bíblia diz, nós vamos viver a verdadeira justiça. Agora, também a gente pode dizer que a Bíblia diz o que a gente quer que a Bíblia diga. Isso acontece muito também. Isso se chama torcer a Bíblia. Isso foi o que o diabo fez lá no Calvário. Foi isso em Gênesis e também com Jesus, na tentação no deserto. É isso mesmo que Deus disse? Não, não é bem assim. É hoje o que fala. Tem gente que fala, você já... Eu já ouvi essa conversa não sei aonde. Né? Outro dia alguém veio com essa conversa, não é bem assim. Deus falou, mas não quer dizer. Eu falei, eu já ouvi essa conversa não sei aonde. De que não é bem assim. Né? Hoje a ideia é essa. É torcer a Bíblia. É torcer a palavra de Deus. Para a gente estudar a palavra de Deus e entender, a gente precisa ter uma integridade de coração em nossa abordagem bíblica. Nós precisamos ter alguns princípios. Eu estou dando aula de método de estudo bíblico no nosso seminário. Se você quiser entrar no seminário, daqui um mês, nós vamos já passar para outro bimestre. E você pode entrar. Nós estamos dando aula online. Tá bom? Não é grátis, né? Mas também não é um exagero. Você pode fazer, você quer ter tempo. Eu estou dando ali método de estudo bíblico. E estou dizendo que a regra básica, para se interpretar a Bíblia é, em primeiro lugar, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não é fulano, não é ciclano, não é aquele nem outro, é a própria Bíblia. Essa é uma regra básica. E para você interpretar a Bíblia, você tem alguns ingredientes. Humildade, oração, e vai. Então, você precisa ter uma integridade para entender a palavra de Deus. Muitas vezes, as pessoas buscam passagens bíblicas para tentar justificar, apoiar o que elas querem, a vontade delas. E isso nunca conduzirá as pessoas à vontade de Deus, às direções de Deus na sua vida. Porque elas estão buscando suas próprias direções e pegando um versículo para tentar apoiar. E nunca vai ser assim. Amém, irmãos? Amém. Aí, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nunca vai discordar da Bíblia. Nunca. O Espírito Santo nunca vai te dizer para você fazer algo que é condenado pela Bíblia, ou que não está na palavra de Deus. Nunca. Ele nunca vai conduzir a gente contrário aos princípios claros, explícitos na palavra de Deus. Nunca ele vai fazer isso. Ele nunca vai nos deixar em confusão, em dúvida.
Porque as pessoas andam, eu li um versículo que diz assim, não adulterarás. O que está querendo dizer isso? Como assim? Está querendo dizer? Não está querendo dizer, está dizendo, não adulterarás, ponto final. Tudo que a gente inventar daqui para frente é uma maneira de a gente querer justificar alguma coisa. Aí nós temos outro princípio, eu preciso andar, né? Que é, porque o tempo passa tão rápido, é a paz de Deus. A paz de Deus. Colossenses 3,15 diz assim, Colossenses 3,15, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Então, se eu tenho paz, isso é um sinal de que provavelmente eu estou seguindo a direção de Deus. Né? Quando eu fui casar, quando eu fui escolher minha namorada, eu falei, Senhor, eu quero paz. Eu quero ter paz. Se o Senhor me der... Aí o Senhor me deu muito mais do que paz. Deu friozinho na barriga, deu tudo. Né? Deu tudo. Deu tontura, friozinho na barriga, então é de Deus. Cuidado, porque nem tontura, nem dorzinha na barriga é de Deus. É a paz no coração. A Bíblia diz, se temos paz em nosso coração, ou melhor, se temos confiança em nosso coração, nós temos paz com Deus. Então, se eu tenho, meu coração está confiado, ele tem paz. Não tem confusão, não tem dúvida, tem paz. Claro, tem a dúvida, o temor, o que vem de muitas circunstâncias, mas a paz vai estar aí. Amém, irmãos? Se Deus te dá a paz, porque a paz, geralmente é porque a gente está na vontade de Deus. Por exemplo, a paz, sabe o que é a paz na nossa vida? É um árbitro. Árbitro é um árbitro. O que um árbitro no futebol? O futebol está correndo, estão jogando bola, de repente o juiz dá um apito, para tudo. Por quê? Porque alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado. E é isso o que acontece na nossa vida. O juiz apita e vira aquela confusão. O que aconteceu? Mas o que eu fiz? Você fez alguma coisa, o juiz apitou. Aí, um dia alguém perguntou para um professor perguntou numa classe cheia de meninos, alunos, perguntou assim, pediu, expliquem para mim, para vocês o que é a consciência. Aí um falou uma coisa, outro. Aí um menino falou assim, consciência é aquilo que arde dentro da gente quando a gente faz algo errado. Né? É aquilo que arde dentro da gente quando a gente faz coisa errada. Então, então a gente sabe. Porque existe a falta de paz, alguma coisa incomoda, alguma coisa mexe. O problema é que às vezes a gente segue em frente. Né? Deus está falando, Deus está avisando, a gente segue em frente. Então, o que vem? O árbitro, às vezes ele tem que esclarecer as coisas. Os caras vêm, o que eu fiz? Eu não fiz nada, sei o que. Aí ele explica, você fez isso, você chutou o rapaz, você fez qualquer coisa. Você pôs a mão na bola, o árbitro explica. E a paz do nosso coração é isso. A paz de Deus em nossos corações. Quando as coisas estão fluindo no propósito de Deus, há uma paz profunda. Se a gente perde essa paz, a gente precisa se acalmar, esperar e buscar o Espírito Santo. E pedir que Ele nos ajude. Espírito Santo, por que eu perdi a paz? O que está acontecendo? Né? Alguma coisa está errada? Às vezes a gente não tem paz e nem sabe por que é. É porque alguma coisa ao nosso redor está errado. Quando já tiveram essa experiência? Alguma coisa está errada e você fica ali, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Senhor, o que está acontecendo? Alguma coisa está errada. E você não sabe o que é. E você não tem paz. Né? Você não tem paz. E de repente, acontece alguma coisa e você diz, eu sabia. Eu não tinha paz com relação a essa situação. Então, quando a gente vai fazendo isso, o Espírito Santo vai nos ajudar a corrigir as situações, a ajudar a corrigir o nosso caminho, e a gente vai seguir bem. Agora, a outra coisa aqui que eu quero falar é sobre outro princípio,
outro caminho, né? Para você discernir a vontade de Deus. Busque um aconselhamento maduro. Busque um aconselhamento. Às vezes você não sabe como fazer, você tem dúvidas. Procure submeter as suas impressões a alguém maduro, alguém sábio, alguém que vai te ajudar. Cuidado, você não vai buscar alguém pior que você, porque senão, a Bíblia diz, se um cego vai guiar outro cego, vai cair os dois no buraco. Sim ou não? As pessoas resistem às vezes a buscar ajuda. O casal estão brigando, estão quebrando o pau, não conseguem resolver as diferenças e não procuram ajuda. Não procuram ajuda. E aí tudo vai para o buraco. Então coloque diante de alguém, procure aconselhamento. Para isso nós temos os pastores, gente confiável, né? Conversa com alguém, conversa com algumas pessoas, né? A Bíblia diz lá em Provérbios 11:4, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Quando você busca o conselho, vem a sabedoria de Deus, né? Provérbios 15:22 diz assim, 15:22 de Provérbios: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há conselheiros. Então busque o conselho. Olha, estou querendo fazer... Às vezes as pessoas chegam para a gente e dizem assim, olha, Deus falou comigo, já tomamos a decisão, vamos para tal lugar, vamos para outro país, vamos para outra... Eu falei, eu disse, você está vindo aqui me informar. Você não está pedindo um conselho. Você já tomou decisão, vai embora. Está me informando? Tá bom, vai com Deus. E quantos casos as pessoas têm problemas e voltam e dizem, apóstolo, você não... Eu falei, se você não pediu conselho, se você tivesse me perguntado, eu diria para você, não faz isso. Não faz isso. Não vai. Foi. E aí tem que começar tudo de novo. Lembra que eu falei na semana passada? Às vezes a gente erra, e aí a gente tem que voltar e começar tudo de novo, um processo. Porque em algum momento a gente falhou, a gente não pensou, a gente não discerniu, não sei. Procure o conselho de pessoas maduras, que tenham credibilidade, que tenham a sua sabedoria comprovada. Outro é as circunstâncias, e eu preciso terminar aqui, é as circunstâncias e a providência divina. Quando Deus lhe diz para fazer alguma coisa, você pode ter certeza, pode contar que Ele vai começar a abrir as portas para que isso aconteça. Amém, irmãos? Isso vai acontecer. Quando em 2013, a gente estava já para tomar uma decisão, fazia tempo, de ir para os Estados Unidos para estudar inglês. Deixar tudo, ir para lá, depois voltar, ficar um tempo, depois voltar, logicamente, tudo. E eu fiquei adiando isso, porque eu queria que Deus falasse comigo. E fiquei adiando, passou um ano. E eu falando com o pastor nosso lá, o nosso apóstolo lá em Houston. Eu dizia para ele, eu vou vir. Aí passou 1 ano, 2 anos. Aí um dia eu falei para ele, eu vou vir. Ele falou, chega de falar. Toma a decisão. Eu falei, mas toma a decisão. Então, às vezes... você vai tomar a decisão de algo bom, Deus vai abrir as portas para você. Porque você não está, eu não estou indo para lá para ficar 1 ano sem fazer nada, passeando, Estados Unidos, não. É sentar numa escola e estudar inglês. O que foi, aliás, irmãos, não foi nada agradável, foi muito difícil. Você imagina um homem de 50 anos sentado numa sala de aula de um college, community college, uma escola comum. Como vocês, os meninos estão lá, são do Colégio Filhinhos do Rei, os meninos aqui. Eu sentei com meninos da idade de vocês, para estudar inglês. Não entendia nada. Na primeira semana, na segunda semana eu falei, profetisa, vou embora. Não quero mais. Não deu certo. Não entendo nada. Ela falou, calma. Calma, não é assim, você tem que perseverar. E eu, não dá, não é para mim, olha só, tem jovem lá,
O único velhinho que estou lá. Não sou velho, não era velhinho, não sou ainda, mas imagina, no meio da juventude, aí eu comecei a brincar, falava espanhol no corredor, aí levei bronca porque falava espanhol. Fiz o primeiro módulo e tinha um monte de gente, tinha mexicano, e eu só espanhol, e o professor, não fale em espanhol, você está aqui para aprender inglês. Eu, não, inglês é difícil, English is easy. O inglês é fácil. Aí eu, não é muito difícil, é difícil em espanhol. Aí quando eu fui fazer o segundo módulo, eu cheguei lá, fui olhar na lista das classes, dos nomes. Aí eu falei, não tem ninguém que era do meu módulo anterior. O que aconteceu? Aí veio o pessoal, os mexicanos, os guatemaltecos, todo mundo. Eles me chamavam de pastor. Você não está com a gente, não colocaram você com a gente. Eu falei, não sei, vamos lá na secretaria, fomos todo mundo lá. Olha, ele não está com a gente queria ele na nossa classe do módulo. Aí o cara olhou e falou assim, não, ele vai para outra classe, ele vai ficar lá só com quem fala inglês, porque ele é o chefe dessa gangue aqui, ó. Ele é o chefe dessa gangue aqui. Vocês ficam falando espanhol por todo lado. Aí me colocaram numa classe, só tinha chinês, árabe. Os caras não falavam nada de inglês. Era um silêncio naquela classe. Porque ninguém falava nada. Aí ficou pior para mim. Aí eu chorava, falando, não vai dar. Aí eu falo para vocês, persistem. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus vai preparar. Deus preparou todas as coisas para a gente ficar lá, para a gente ficar 9 meses lá. Deus nos deu casa, Deus deu tudo. Eu vendi meu carro para vir para lá, vendi meu carro para estudar. Aí, um dia eu entrei numa loja. Por sinal, era uma loja da Apple. Não comprei nada, mas entrei para ver. Porque loja da Apple a gente só entra para ver. Sim ou não? Para comprar é complicado. Aí, eu entrei numa loja da Apple, o vendedor falou comigo, eu entendi e respondi, e sabe da maior? Ele entendeu. Aí, isso para mim foi uma festa. Eu saí feliz da vida, não porque eu falei só, mas porque ele me entendeu, porque esse era o grande problema. Aí, eu entendi que Deus estava preparando todas as coisas, que Deus é bom, que Ele cuida de nós. Você toma uma decisão, vai, e Deus vai te apoiar, Deus vai te ajudar, porque essa decisão é boa, e Deus vai te apoiar. Deus vai te abençoar, vai abrir as portas. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, é aquilo que aconteceu com Isaac. Com isso eu vou terminar, meu Deus. Não, eu vou terminar com o seguinte. Outro ponto. Isaac, você já conhece a história, né? Vocês lembram? Isso está em Gênesis 24. Né? O servo de Isaac foi à frente para buscar uma esposa para ele. E ele orou assim, e ele diz assim, Senhor, vai comigo, me guia no caminho, me dá a direção para eu chegar e me mostra quem vai ser a esposa de Isaac. E Deus levou ele para a família de Abraão e chegou lá, e encontrou, e quando ele viu, falou, essa é, Deus me guiou, Deus me dirigiu e eu estou aqui. Último, busque uma coisa, aí sim, só, depois de tudo isso, você busca uma confirmação profética. Só depois de tudo isso, busque uma profecia. Uma declaração profética, uma palavra profética. As declarações proféticas, a palavra profética, elas servem para confirmar uma direção de Deus na sua vida que já está confirmada pela palavra, pelo Espírito Santo, pela paz. Então, a gente tem que ser cauteloso demais com as profecias. Então, nunca faça nada porque alguém profetizou que você deveria fazer ou não fazer. Simplesmente obtenha a própria direção de Deus na sua vida. Claro, a Bíblia diz que a gente não deve desprezar as profecias. Nós cremos na profecia, nós cremos no profeta, na palavra profética, mas a gente precisa ter cuidado
né? Não desprezemos as profecias, mas não sejamos irresponsáveis com a vontade de Deus e a direção de Deus na nossa vida. Muito bem, eu termino, senão eu não termino, vamos nos colocar em pé e vamos. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Eu quero ser bastante específico nessa noite. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos de todo o nosso coração pela Tua palavra, te agradecemos pelo ensino que o Senhor traz para nós e por tudo que o Senhor está fazendo hoje na nossa vida, por tudo que está acontecendo. Obrigado por todas as vidas que estão aqui essa noite. Sei que há um propósito Teu em trazê-los aqui, cada um dos Teus filhos, e certamente o Senhor quer confirmar e firmar a Tua palavra em nosso coração, confiar os caminhos e as direções que o Senhor tem para nós. Eu te agradeço, Pai, te louvo, te exalto, te glorifico, em nome de Jesus. Aleluia. Olha, vamos orar. A direção de Deus que eu sinto para a gente orar é talvez algo muito simples. Há talvez alguém aqui que precisa ainda tomar uma decisão na sua vida, mas está com dificuldades. Não sei que direção é essa, com relação ao seu casamento, com relação à sua vida, com relação ao trabalho. Você quer que a gente ore por você? Por isso, está com dúvida, com temor, não sabe o que fazer? Vem aqui para a gente orar por você. Vem rápido. Isso, porque você sabe que é com você que Deus está falando. Então, talvez você diga, eu preciso de uma direção de Deus. Eu preciso de uma palavra de Deus na minha vida, seja com relação a qualquer coisa. Qualquer coisa. Trabalho, família, emprego, namoro, casamento, qualquer coisa. Nós vamos orar pela tua vida. São decisões. E você quer saber se Deus está aí, se Deus está junto com você. Eu sei que há decisões que são muito difíceis, meu Deus, são duras e nos custa muito entender realmente se é de Deus ou não. Então, eu quero assim, nós vamos orar por você, os pastores estão aqui, profetiza Priscila, o pastor Ricardo, nós vamos orar e Deus vai falar com você, né? Pastores venham, pastor Zé Luiz, pastora Valdirene, vem aqui, nós vamos orar por você e Deus vai falar com você. Deus vai falar o seu coração hoje. Você vai sair daqui com fé. Irmã, teu nome é... Deus vai falar com você. Você veio aqui hoje, você disse assim, Senhor, eu preciso de uma direção nessa situação da minha vida. Foi ou não foi? Deus vai falar com você. Já falou. Vai terminar hoje. Vai terminar agora. E você vai sair daqui com convicção, com força, para tomar a decisão de Deus, a direção de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, vamos orar. Isso. E você aí no seu lugar também, ore, aproveite e já ore conosco aqui. Ore por essas vidas que estão aqui. Ore para que Deus traga a direção dEle. A paz. Tudo aquilo que nós acabamos de mencionar aqui, se cumpra na vida de todos aqueles que estão aqui, e você vai ministrar essa palavra de Deus, essa direção de Deus, esse propósito de Deus, e Deus vai colocar paz no coração, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus, Pai, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Oh meu Deus, o Senhor vai falar também com esse irmão, porque ele está sofrendo também algumas situações na sua vida. Vamos orar. Deus conhece a nossa vida e não nos permitirá fracassar, tomar decisões equivocadas. Ele vai cuidar de nós. Ele tem o melhor para nós. Senhor, vamos orar. Senhor, nós oramos por essas vidas. Eu oro por teu povo que está aqui, Senhor. Traz a tua paz, traz a tua direção, Senhor. Traz, Senhor, a confiança, a certeza que o Senhor tem direções, que o Senhor tem propósitos
e que nós queremos estar nesse caminho, nós queremos seguir nessa direção do Senhor para a nossa vida, que nós queremos ter essa paz em nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, tira a frustração, tira a decepção, tira, Senhor, tira de dentro de nós, Senhor, essa frustração e essa decepção. Em nome de Jesus, há um caminho certo para nós, há uma direção certa do Senhor para nós, há um propósito certo do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso mesmo, irmãos, permita Deus isso, vamos permitir esse tempo de comunhão, de compartilhar as necessidades, isso. Deus tem conselho, Deus tem palavra para nós, de ânimo, de conselho. Guarda essa palavra no teu coração. Deus não faz nada em vão, Deus não nos leva, Deus não nos coloca em algumas situações em vão. Deus sempre tem um propósito claro para as nossas vidas. Nessa noite te agradecemos, exaltamos teu nome, Senhor. Confirma no teu coração, no coração dessas pessoas a tua palavra, isso, a tua presença, a tua direção, a tua paz. Essa paz que excede todo entendimento, essa paz que o mundo não nos pode dar, essa paz que vem de Deus para nós, que vem do teu Espírito para nós. Obrigado, Jesus. Te exaltamos, te agradecemos. Oh Senhor bendito, oh Deus amado, Deus fiel, Deus santo. Teus propósitos, teus planos são perfeitos, ó Deus. Teus planos são perfeitos, ó Deus. Teus planos para nós são retos, são sem dúvidas, são sem temores. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Coloca a mão assim sobre o teu irmão, a tua esquerda, a tua direita, um instante, e diz assim: Senhor, abençoa meu irmão, Senhor. Abençoa minha família, meus filhos. Abençoa minha esposa, meu esposo. Senhor, que nós possamos sempre ter essa direção do Senhor na nossa vida. Que nós possamos, Senhor, juntos caminhar no propósito e no plano que o Senhor tem para nós. Não nos deixe desanimar, não nos deixe fracassar, não nos deixe, Senhor, nos desviar. Mas há um caminho que o Senhor abriu para nós, há um propósito, há uma direção que o Senhor tem para nós. Nós vamos seguir, porque aí o Senhor vai nos abençoar, aí o Senhor nos vai guardar, o Senhor vai cuidar da nossa casa, o Senhor vai cuidar dos nossos filhos. Aleluia! O Senhor nos vai dar paz, as portas vão se abrir, porque as tuas direções virão, Senhor. E nós teremos essa paz que excede todo entendimento. Nós teremos essa alegria do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando você ora pelo seu irmão, Deus ouve a tua oração. E Deus abençoa. E Deus responde por essa unção da igreja, do povo de Deus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Vamos orar. Vamos aproveitar, não senta ainda não. Vem aqui, pastores, me ajudem aqui, nós vamos orar por esses pedidos. E eu tenho aqui pessoas que nos pediram para orar. Eu creio que o pastor Marcos escreveu aqui no chat, que às vezes ele é que faz isso. Agora ele está doente, está em casa doente. Coitadinho, está ouvindo a gente. Vamos orar pelo pastor Marcos. Ele está já essa semana inteira com problema de saúde, muita gripe, tem muita gente com gripe, né? Mas sabe como são os homens, né? As mulheres têm gripe e trabalham e fazem tudo. Os homens têm uma gripinha e ficam lá, eu estou com gripe, né? Vamos orar mas ele está bem, pelo que eu soube, ele está bem bastante doente. Vamos orar por ele. Vamos orar por outros que pediram oração aqui também. Vamos orar pela pastora Suzy, que está com problema no fígado. Eita, vamos orar, Senhor. É muita luta, né? Várias pessoas pediram oração e temos vários pedidos aqui também. Vamos colocar nossas mãos aqui, vamos orar. Em nome de Jesus. Vamos orar por esses pedidos. Há muitos pedidos, olha, veja a quantidade de pedidos de oração que tem aqui.
Quantos problemas tem aqui, quantas necessidades tem aqui, quantas pessoas doentes, quantas pessoas clamando ao Senhor pela sua misericórdia. E nós cremos no poder da oração, nós cremos que Deus responde. Senhor, põe a tua mão, Senhor, responde a intercessão dos teus servos, responde a oração. Clamamos por essas vidas, clamamos pela vida do pastor Marcos, pastora Suzy, oramos por eles, que o Senhor traga a cura, que o Senhor faça um milagre, que o Senhor restaure. Deus, sara, Senhor, em nome de Jesus. Repreendemos todo espírito de enfermidade, repreendemos a doença no nome de Jesus. Senhor, o Senhor conhece cada nome que estão aqui, esses que estão escritos aqui, e esses pedidos de oração que estão aqui, Senhor, as necessidades que estão escritas aí. O Senhor conhece cada nome, cada família, cada necessidade, cada luta, cada dificuldade. Alcança essas vidas com o teu poder, com a tua provisão, com a tua bênção, Senhor. Nós intercedemos, oramos e pedimos, ó Deus, envia os teus anjos, ministros, mas sobre essas vidas, traz a cura sobre aqueles que estão no hospital, aqueles que estão pedindo o milagre, clamando pelo milagre do Senhor, que venha a resposta, que venha a bênção, que venha a cura, que se faça um milagre para a glória do teu nome, no nome de Jesus oramos, amém e amém. Obrigado, gente. Muito bem, pode sentar-se um instante. Estamos terminando. Eu só quero dar um aviso. O aviso é sobre... Nós estamos já sem as cadeiras lá de trás. Sábado nós temos a nossa EFA para pastores e líderes, não se esqueçam. No dia 31, né? No dia 31 de maio. Esse mês é o mês da família. A gente sempre faz atividades para a família. Dia 31 de maio, guarda essa data, nós vamos ter um evento aqui para toda a família. Nós vamos ter gente para falar com os adolescentes, gente para falar com os jovens, gente para ministrar os homens e as mulheres. Vai ser a partir das já tem vídeo aí, ok. Aqui tem a imagem, está aqui, família, relacionamentos e sexualidade, esse vai ser o tema. Relacionamentos e sexualidade. Bom, vai estar aqui, adolescentes e jovens, teologia, sexualidade, relacionamentos, pais, cuidado familiar e pastoral para pessoas com inclinação homoafetiva, relacionamentos e sexualidade. Davi Hicker, pastor, escritor e conferencista do Ministério Ser, Sexualidade e Restauração, autor do livro O que Deus tem a ver com sexo. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Alphaville, um dos pastores da Igreja Presbiteriana do Alphaville. Vai ser bênção. É gente que está bem preparada para falar sobre tudo o que vão falar. Vale a pena, não percam. Aproveitam, tá bom? Traga a sua família. Não tem valor, não é pago, é grátis. Então, é grátis, irmão. É de graça, de grátis. Né? No mundo hoje, nada é de graça. Aqui nós estamos permitindo que você venha para receber de Deus. Como? Tem que se inscrever onde? Tá. Cristo Centro tem um aplicativo. Nós temos um aplicativo. Você baixa o aplicativo na loja da Apple ou no Android. Baixa o aplicativo, se inscreve lá. Você tem todas as nossas atividades, toda a nossa agenda. E lá você se inscreve para participar. A gente faz isso porque é importante saber a quantidade de gente que vai vir para alguma coisa, um café, alguma coisa. E também para a gente poder dividir. Aqui lá em cima, no auditório lá em cima, na sala, dividir a quantidade de pessoas, tá bom? Ok? Então, se inscreva no aplicativo de Cristo Centro. Assim aproveita e baixa o aplicativo, se você não baixou ainda, né? Muito bem. Esse é o aviso principal. E vamos ter nossos... Enquanto você prepara o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor, faça isso. Né? Às vezes, nessa igreja, eu tenho muita paz em não ficar aqui 3 horas falando sobre dízimo e oferta. A gente não faz isso muito, porque a gente entende que um povo que está bem com Deus, bem na palavra, um povo que ama o Senhor, ama a palavra de Deus, é fiel. A Bíblia diz que ao fiel, Deus se revela fiel. O dízimo, as ofertas, o dízimo é de Deus. Já está direcionado. Você não pode direcionar o seu dízimo para nada. Ele é de Deus.
A oferta você pode, mas o dízimo não. Então, Deus já direcionou. Qual é o propósito do dízimo? É que não falte nada na casa de Deus. Você está vendo? Nós estamos reformando aí, vocês já viram, está tudo quebrado. É que você não viu aqui de dia como está o negócio aqui. É pó para todo lado, nós estamos quebrando tudo, porque nós vamos dividir ali, nós vamos fazer mais banheiros. Nós vamos fazer mais banheiros para mulheres, principalmente, porque as mulheres são mais, né? Muita mulher, às vezes, fica fila aí. Então, mais banheiros para mulheres e mais um banheiro para homens também. E esses banheiros vão todos dar saída lá para fora, então não vai ter tanto problema. E tudo isso custa, né? São recursos que a igreja precisa ter para poder melhorar as coisas, para fazer as coisas melhores. Nós estamos já preparando, quero pedir oração para vocês, já é público, não tem nenhum problema, quero pedir oração pelo nosso apóstolo Dario, que foi internado com alguns problemas no coração, mas já pelo que falei com ele hoje, ele escreveu para nós, está melhor, já está bem melhor, nós estamos orando por ele, ore por ele. Ele estava no aeroporto de Guatemala para viajar para Houston, quando passou mal no aeroporto, e levaram ele para o hospital e internaram ele imediatamente. Mas ele já está melhor, graças a Deus. É assim mesmo, coração de pastor, irmão, não é fácil não, olha, coração de pastor, só Deus vai ter misericórdia, viu? Né? Mas vamos lá, vamos firme, forte. Vamos para a glória com o coração batendo forte. Então, apoia a obra de Deus, apoia a igreja. Quando você faz isso, você sabe que você apoia missões, você apoia todo o trabalho que nós fazemos e apoia também a igreja para seguir adiante, o reino de Deus avançar em nome de Jesus. Enquanto você se prepara, vamos ver o vídeo de avisos. Estamos começando o nosso Cristo Centro News. Fique atento aos nossos avisos de maio. No dia 11/5, pela manhã, nós teremos um culto especial de celebração ao Senhor. Neste dia também nós teremos a participação do coral infantil fazendo uma linda homenagem para o Dia das Mães. Você é nosso convidado, vem! Maio, um mês dedicado às famílias, na qual nós queremos fazer um convite especial para, juntamente com a sua família, participar de um tempo especial de aprendizado sobre um tema muito atual: família, relacionamento e sexualidade. Nós vamos ter aqui 2 palestras voltadas tanto para adolescentes, para jovens e também para pais responsáveis, pastores e líderes. Serão palestras divididas para jovens e adolescentes e depois uma outra voltada mais para o público adulto. Você vai ter todas as informações ao longo desse tempo. Nós vamos receber o pastor David Ricker, que é da Igreja Presbiteriana de Alphaville, e vai ser um tempo muito especial. Nós te esperamos 31 de maio, 15h30, aqui na Paula Ferreira, 2766. Venha! Para você que tomou uma importante, o que eu diria, a melhor decisão da sua vida de aceitar Jesus, ou está nos visitando pela primeira vez, no hall de entrada queremos te entregar um presente muito especial. Não perca! E não podemos deixar de mencionar os nossos cultos de domingo, às 10 e às 18. E também os cultos de quinta-feira, de cura e libertação, às 19h30. E esses foram os nossos avisos de maio. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe! Igreja feliz? Aplaude até aviso, né? Olha, deixa eu te falar. Também falar sobre essa atividade, esse evento que é muito importante. Ensina a criança. Vai ser dia 5 de julho. Um seminário, vai ser todo dia também. Ensina a criança é um projeto nosso, que nós criamos para trabalhar com crianças, não só com crianças, trabalhar com os pais. Você não sabe, irmãos, você não sabe que a criança... Vocês já perceberam quantas crianças com problema de autismo, com problema de... Muito, no dia de hoje. E quando você vai buscar o problema, a fonte, muitas vezes o problema está dentro de casa. Você ora pelo pai, ora pela mãe, liberta o pai, liberta a mãe e a criança vai ficar boa. É um problema isso. Então nós tratamos com os pais, com as mães, nós ensinamos e nós vamos receber aqui no dia 5 de julho, também nós vamos receber uma escritora,
uma mulher que escreveu um livro sobre libertação de crianças. Está na internet, é muito conhecida. Depois nós vamos dar mais informações mais detalhadas. Ela vai estar ministrando aqui para nós pais. Todos nós temos uma criança perto de nós. Os seus filhos já são grandes, já não são crianças, mas você tem um neto, um sobrinho. Eu tenho 2 crianças maravilhosas, que são as minhas netas, né? E eu quero aprender, porque eu quero ajudar a tratar com elas, quando elas precisarem de mim, né? Então, gostei da música, né? É música de criança mesmo, né? Música de dormir. Aí, a nossa visão é essa. Então nós vamos trazer essa escritora, essa irmã, que ela escreveu esse livro sobre libertação. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar também sobre a questão da internet. Vamos continuar batendo nisso. Uso de celular com criança, uso de tablet, de internet, como isso é nocivo para a criança. Não é só para a criança, também para o adolescente. Nós vamos trabalhar com isso. Então você pode se inscrever também, já se preparar. 5 de julho. Temos muitas atividades importantes. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos terminar louvando ao Senhor. Você pode trazer seu dízimo, sua oferta. E nós vamos terminar adorando ao Senhor. Eu quero orar por você e enviá-lo com a bênção de Deus. Querido Pai Celestial, te agradecemos. Sabemos que o Senhor falou conosco. Sabemos que o Senhor ministrou ao nosso espírito as direções do Pai para a nossa vida. Obrigado, Deus, pela vida de cada família aqui presente, aqui representada. Que o Senhor abençoe os teus filhos, que eles retornem às suas casas debaixo da tua bênção, debaixo da tua graça, debaixo da tua unção, Senhor. Guarda, livra de todo perigo, de todo mal. Prospera, Senhor. Cada família aqui prospera, homens e mulheres. Traz os recursos. Nunca falte o pão, nunca falte o alimento. Nunca falte todo o necessário, Senhor. Traz suprimento, traz prosperidade para a tua igreja, para o teu povo. Em nome de Jesus. Te agradecemos, te exaltamos e oramos com toda a gratidão e louvor no nosso coração. Amém e amém. Vamos terminar louvando ao Senhor. Aleluia, com as palmas. Oramos, Deus, dá-nos teu coração, tão perto estás. Vem encher este lugar, o mundo está seco e precisa de amor e esperança que dão vida. Dá-nos teus olhos para ver que o mundo a ti virá. Aviva com teu fogo, chove em nossas vidas, traz total mudança. Cantamos, oh, 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 oh. Trazer libertação. O mundo está seco e precisa de amor e esperança que dão vida. Dá-nos teus olhos para ver que o mundo a ti virá. Aviva com teu fogo, chove em nossas vidas, traz total mudança. Cantamos, oh, 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 oh. Aviva com teu fogo, chove em nossas vidas, traz total mudança. Cantamos, oh, 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 oh. E as palmas, nós cantamos esta oração e vamos sair daqui cheios do poder de Deus, aleluia. Manda teu fogo, Senhor, em nossas vidas. Manda fogo, Deus. Manda fogo, Deus.
teu fogo, chove em nossas vidas, traz total mudança. Cantamos, oh, aviva com teu fogo, chove em nossas vidas, traz total mudança. Cantamos, vem nos avivar. Aleluia, que você tenha uma semana abençoada e domingo nós nos vemos pela manhã. A paz.